Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus ficasse segundo a eleição, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Amém? Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos alegres? Aleluia. Irmãos, hoje vamos falar um pouco da mensagem do profeta, amém? O irmão Brana, que é o profeta dessa era, no qual nós cremos que veio restaurar a palavra para nós nesses dias, amém? As pessoas às vezes perguntam: mas de onde vocês tiraram essas doutrinas de vocês? De onde que vocês tiraram essas ideias? Nós tiramos da Bíblia, amém? Isso aqui já estava na Bíblia desde o Evangelho de Paulo aos gentios. Você sabe que Paulo saiu, foi o primeiro mensageiro aos gentios, porque os judeus rejeitaram o Messias, né, irmãos? Rejeitaram Jesus Cristo. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu, né, e falou: vá a todas as nações, ensinando estas coisas, fazei discípulos, né, batizando-os no nome, e não em títulos, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. Então, Paulo foi o primeiro mensageiro aos gentios, amém? E aí, depois dos outros mensageiros, nós sabemos que tem que vir Elias de novo para restaurar todas as coisas. E esse Elias pegou essa Bíblia que estava na mão das igrejas, amém? Só que eles tinham deixado de lado as doutrinas de Deus e colocaram doutrinas humanas no lugar. Então vem o Elias e restaura a palavra no tempo do fim, amém? Porque, irmãos, eis que enviarei o profeta Elias, que restaurará todas as coisas. Então não é restaurar somente a igreja, ele tem que restaurar a palavra na igreja, ele tem que restaurar nós, a nossa fé tem que ser uma fé restaurada, como era a fé de Paulo. Você vê que Paulo no livro de Atos, quando ele saiu batizando, como é que ele batizava? Em nome de Jesus Cristo. Por isso que nossa fé agora voltou à fé de Paulo, batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é que Paulo instruiu a ceia? Se você ler Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Pão ázimo, vinho, lavamento dos pés, e ele diz assim: assim como aprendi do Senhor vos ensinei, não de homem algum, mas do Senhor ele aprendeu. Então nós confiamos em Paulo e voltamos a nossa fé para os dias de Paulo, amém? Porque você vê, o irmão Brana diz: nossa fé tem que ser a fé apostólica, como foram nos dias originais. O irmão Brana nunca nem apontou para ele, irmãos, ele apontou para a palavra, para Jesus Cristo. E a palavra está na Bíblia, só que as pessoas ouvem e falam: ah, mas isso aí tanto faz como tanto fez. Mas para nós não é tanto faz como tanto fez, amém? Para nós é a palavra de Deus, amém? E nós temos que ouvir, receber e agir, conforme está na mensagem do irmão Brana, que nós vamos ler aqui uns pedaços dessa noite, ouvindo, recebendo e agindo, amém? De acordo com a palavra. Então vamos lá, como nós lemos, né, irmãos? O irmão Brana leu aqui esses versículos, eu li lá do Gênesis, para os irmãos se posicionar, saber quem é Esaú e Jacó, né, irmãos? Porque veja, Esaú e Jacó nasceram do Isaac, né? O Isaac era o filho da promessa, irmãos, porque Abraão já era velho, vocês sabem a história, a Sara também já era velha, mas eles tinham uma promessa que eles iam ter um filho, amém? Você sabe toda a história, que Abraão entregou, né, primeiro a Sara para ter um filho com o rei ia pegar ela lá para casar, Deus não deixou, né, irmãos? Aí o rei ainda teve que pedir perdão para ele, tudo bem. Aí Abraão foi para um lado, foi para o outro, aí que a Sara falou: olha, Abraão, a promessa é para você de repente, né? Então pega a Agar aqui, tem um filho com ela. Ele teve o Ismael, mas o que Deus falou? Não, o filho da promessa é você, Abraão, e Sara, tua esposa. E veio um dia que Deus restaurou eles, e nasceu Isaac, o filho da promessa. Que chegou na idade de casar, irmãos, vocês sabem, Deus mandou Abraão enviar um mensageiro, que trouxe a Rebeca, amém? Que da Rebeca nasceu esses dois meninos, Esaú e Jacó, que nós lemos aqui, amém? E aí um belo dia, o Esaú, né, um homem forte, ligado às coisas da terra, era caçador, né, um homem bom, o pai dele gostava dele, porque gostava de comer guisado, que ele fazia, saiu um dia para caçar, não achou, foi nada, e o Jacó lá pegou umas lentilhas vermelhas, fez um guisado lá para almoçar. Aí o Esaú vem de lá para cá, né, irmãos, cansado de certo, sem achar nada, não caçou nada, carregando os arcos, as flechas, tudo empoeirado, morto de fome, né, irmãos?
certo? Era um gurizão de uns 20, 21 anos, grandão, né, desses igual o irmão Luan aí é grandão, eu já sou mais velho, já estou encurvando. Aí vem, ô Jacó, me dá de comer aí, rapaz, estou morrendo de fome, nunca sei nada, me dá isso aqui. O Jacó, irmãos, falou assim para ele: pera lá, eu te dou o guisado aqui, até pão se você quiser, mas você me dá a sua primogenitura. Irmãos, desculpe o que eu vou falar. Se Esaú tivesse eleição, ele ia dizer assim: Jacó, você deve estar delirando. Eu trocar a minha primogenitura, o lugar de filho de Deus, por um pratinho de lentilha, nem por todas as riquezas da terra eu troco, Jacó. Só que, irmãos, a Bíblia, como nós lemos ali, ele desprezou a primogenitura. Ele não deu nada pela primogenitura. Ele falou: me dá logo isso. De que serve a primogenitura para mim? Eu estou com fome. E Jacó falou: mas você jura? Eu juro, me dá logo isso aqui. E comeu e carcou fora. Então a primogenitura saiu de Esaú e passou a Jacó. Lá na frente, irmãos, isso simboliza que os judeus rejeitaram a primogenitura em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o primogênito da criação, é o primogênito dos mortos, amém? E ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Os Esaú, os judeus daquela era, rejeitaram Jesus Cristo. Mas aí ele veio aos gentios. Todo aquele que cresce no seu nome, foi-lhe dado o direito de se tornar filhos e filhas de Deus. E nós aceitamos. A primogenitura agora passou para nós, os gentios. Por isso que Deus trata judeu como uma nação que está estacionado com eles, amém? E trata nós como igreja agora. Igreja é chamados para fora. Porque, irmãos, Deus fez com Abraão assim lá no início. Ele chamou para fora Abraão. Vocês lembram a história? Abraão, sai do meio da tua parentela. É como se diz: sai dele, para que não seja participante da iniquidade desse povo. E Abraão saiu e Deus criou ali, vamos dizer assim, na linguagem para vocês entenderem, a nação de Israel através de Abraão, que foi lá o pai do pai do pai das nações. Então agora, no tempo do fim, ele também está chamando, como ele começou a chamar com Paulo, desde a primeira era, da igreja, chamando nós para fora. Nós para fora do quê? Primeiro chama você para fora do mundo, do pecado, da morte, das doenças, através de Jesus Cristo. Mas o diabo coloca um engodo. Ele coloca uma igreja mundana, uma igreja falsa, uma igreja que não tem palavra. Então Deus chama você de novo, mais uma vez, para repetir várias e várias vezes: do Egito chamei meu filho, do Egito chamei meu filho, do Egito chamei meu filho. Ele vai repetindo a promessa, ele vai repetindo o chamado, até uma hora que você vem para a palavra, irmãos. E agora você tem que sair da palavra e ir para a vida eterna agora. É outro chamado dentro da palavra ainda. Aleluia! Deus não cessa de chamar. Ele vem chamando você, e você vai caminhando, você não pode parar. Porque, irmãos, aquele povo saiu lá com Moisés, que era o profeta. Estou falando aqui para nós entrar na mensagem, amém? E eles caminharam no deserto. Eles foram com ele, não foi? Mas eles não entraram na terra prometida. De que adiantou? E aí, quando eles falaram para Jesus, lá na frente, eles falaram: os nossos pais comeram maná do céu, nossos pais beberam água da rocha, nossos pais fizeram isso, caminharam com a coluna de fogo, com a cortina de fumaça, nossos pais carregaram a arca da aliança nas costas, atravessou o mar vermelho, fizemos de tudo. E o que Jesus falou para ele? E estão todos mortos. Mas não todos, né, irmãos? Porque tinha 2 homens, Josué e Caleb, que pararam a cessar a congregação de falar besteira e entraram na terra prometida. Por isso que nós hoje, nós somos que ser como Josué e Caleb. Nós temos que cessar o converseiro e entrar na terra prometida, que é o Espírito Santo agora. A terra prometida para nós não é mais uma igreja de cadeiras duras de pau aqui. Não é mais a terra prometida lá, ir lá para Jerusalém. É o Espírito Santo agora em nós. É Ele morando em nós, como Ele prometeu. Eu vou, mas eu volto, e estarei até mesmo em vós, até a consumação do século. E você será selado com o Espírito Santo da promessa, para não perder a sua redenção. Amém? Então você vê, Esaú rejeitou a primogenitura, e ela passou para Jacó. Amém? E hoje, irmãos, eu vou ler aqui da mensagem, ouvindo, recebendo e agindo, do parágrafo 13 em diante, para a gente entrar aqui na mensagem. Amém? Hoje eu vou dar só umas lidas e umas retocadas. Amém? Veja, o mundo hoje está sendo controlado por 2 grandes forças. 2 grandes forças religiosas, que logo vêm à cabeça e há um confronto.
Isso está bem representado em nossa leitura da Escritura hoje à noite, dos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E como eles representam essas duas forças. E ambos vêm do mesmo pai e da mesma mãe. Irmãos, agora eu já não estou nem falando mais de mundo. Vamos falar de igreja, amém? Porque nós estamos na era da igreja agora. Esquece judeu, esquece o mundo. Falemos de igreja. Irmãos, as igrejas cristãs que creem em Jesus, eles não têm a mesma Bíblia, irmãos? Eles não têm o mesmo Jesus como Salvador? Então eu pergunto, por que tem doutrinas diversas? Por que estão separados, irmãos? Porque eles leem aqui que tem que batizar no nome de Jesus Cristo e não batizam assim? Por que eles veem como que tem que ser a Santa Ceia e não fazem assim? Por que eles não creem no único e verdadeiro Deus e creem em 3 deuses distintos? Porque Jesus mesmo falou, eu e o Pai somos um. Eles leem e falam, tudo bem, mas nós cremos de outra maneira. Eles estão fazendo de Jesus mentiroso. Porque existem duas vinhas, vamos dizer assim, dois terrenos de plantação. Por isso que você vê na era da igreja, irmãos, quando Paulo escreve as eras da igreja ali, que ele começa, a mensagem, lá na primeira era de Éfeso, João, que viu do Apocalipse e escreveu ali, ele já fala sobre 2 povos dentro da mesma era. Por isso que ele fala, eu tenho a favor de ti tal coisa, é o eleito, mas eu tenho contra ti tal coisa, é a falsa vinha. Aí você vê, na era de Irineu, na era de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, a mesma coisa, irmão. Você vai ver Deus elogiando um e Deus repreendendo o outro. Por quê? Porque são 2 vinhas caminhando juntas. Um verdadeiro e um falso. O trigo e o joio. Porque vocês sabem a parábola do trigo e do joio. Veio o filho do homem e jogou a semente de trigo, não foi? E à noite veio o inimigo e jogou o joio. Então vieram os anjos e disseram, aí está misturado, né? O trigo e o joio. Quer que nós separa? O que ele falou? Não, deixa crescer junto. Os anjos eram os mensageiros, irmãos. Eles sabiam que estava misturado o povo, mas Deus não deixou cortar. Ele falou, não, deixa crescer junto. No tempo do fim nós recolhe o trigo e queima o joio. Por isso que é Esaú e Jacó. A um Deus amou por eleição e a outro Deus odiou por eleição. E se você continuar lendo Romanos, ele faz a pergunta, é Deus injusto por causa disso? Ou Deus tem injustiça nele? Não, é porque Deus conhece o fim antes do começo. Deus já sabia que você, irmã, que você, irmão, um dia viria nessa terra e aceitaria a palavra de Deus. Por isso que ele veio na cruz morrer. Porque se não tivesse ninguém para aceitar, ele nem precisava vir, irmãos. Ele já sabia que lá na frente havia alguém. Por isso que ele veio, irmãos. Mas ele não veio para os judeus o rejeitaram. Mas ele sabia que os judeus iam rejeitar. Você sabia que eles sabiam, irmãos? Por que você lê lá no livro de Daniel, capítulo 9, que a semana seria cortada? Que o Messias seria cortado, irmãos? Lá os profetas já sabiam que o povo rejeitaria. Deus nunca erra, irmãos. Deus sabe o fim antes do começo. Então ele diz, o santo que foi pré-ordenado por Deus, Isaac, e foi dito por Deus a seu pai, 25 anos que ele nasceria, que ele teria essa criança, de uma mãe separada e consagrada. E depois ele teria também uma filha, 2 filhos no caso, né? Rebeca, uma virgem. E esses 2 filhos estavam no mesmo ventre. Eles vieram ao mundo agitando e brigando em guerra um com o outro. E eles estão em guerra um com o outro desde então. E estarão até o fim do tempo. E o mundo está seriamente controlado nesta noite por essas forças. Então, irmãos, Deus põe a semente, que é o seu espírito, mas o que gera nós é a palavra. Nós somos gerados pela palavra. A palavra é a mãe. E o pai é o espírito. Amém? Então eles são gerados da mesma palavra, trocando em miúdos, da mesma Bíblia, mas eles lutam conosco. Por quê? Porque eles não aceitam as doutrinas bíblicas, eles querem trocar, e querem convencer nós que estão certos, e nós queremos convencer eles que estamos certos, não é assim? Não fica esse conflito? Muitas vezes você tem um irmão seu, um parente seu, que é batista, que é metodista, que é presbiteriano, que é adventista, que é católico, tanto faz. Não fica aquela discussão, irmãos? Aí vem o adventista e fala para o batista, só tem que guardar o sábado. Aí o outro fala, não, você tem que falar a língua. Não, você tem que ter sonho. Não, você tem que crer no profeta. Até nós da mensagem, você tem que crer no profeta, senão você está errado. Você tem que fazer a ceia assim. Por quê, irmãos? Porque Esaú e Jacó lutando no meio do povo, 2 espíritos, lutando por nós. Agora, você tem que ver
pelo filtro da palavra, qual espírito que você vai pegar, qual caminho você vai tomar. Então, se você vê, mas está escrito assim? Está escrito assim, então eu fico com isso. Está escrito assim? Não, não está escrito assim, então eu saio fora. Por quê? Você tem a Bíblia na mão. Não precisa ninguém te ensinar mais, irmãos. A Bíblia diz que Ele ensina a verdade. Ninguém precisa te ensinar mais. Você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo te guia por todo o caminho. O pastor, os ministros aqui, os diáconos, os obreiros, a gente só prega a palavra porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Mas você é esclarecido pelo Espírito Santo. A gente prega aqui para o irmão ter fé. E a sua fé ativa em você o Espírito Santo. Aí não precisa nem nós ensinar. Você já sabe, irmão. É esse que é o mistério. O pastor não precisa tirar dele e derramar em você. Você já tem. Ele só repete a palavra aqui. E a palavra repetida aí ativa em você a sua memória espiritual. Por isso que a gente não precisa ensinar nada. Os irmãos já sabem. Nós só estamos relembrando pela leitura da palavra. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que lê a palavra deste livro. E bem-aventurado aquele que ouve a palavra deste livro. Eu estou lendo, vocês estão ouvindo. Está abençoando daqui até lá, irmãos. A bênção é a mesma. Veja, a maioria das pessoas com quem você fala tem algum tipo de religião. Quer elas frequentem as suas igrejas ou não. Mas elas talvez uma vez por ano, ou as mulheres gostam de ir por ocasião da Páscoa, para mostrar seus chapéus novos, né? E os homens gostam de ir de vez em quando eles estão tendo alguma coisa e vão entreter. E eles foram aspergidos quando eram bebês, seus nomes foram colocados no livro da igreja, e eles são propriedade da igreja. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus, filhos e filhas de Deus. Nós lhe pertencemos porque fomos comprados por um preço. E o preço foi precioso, foi o Filho de Deus. Então, irmão, você vê, as pessoas, muitas vezes você vai falar com a pessoa, falar de Deus para ela, ela fala: não, eu já creio em Deus, da minha maneira. Eu já vou na minha igreja. Às vezes nem vai, né, irmãos? Meu pai e minha mãe mesmo falavam assim a expressão: não, eu sou católico não praticante. Sou católico, mas nem vou na igreja. Então você não é nem católico, irmão, desculpa falar. Você não pratica aquilo que você fala. Mesma coisa eu falo: eu sou um médico, sou doutor. Ah, é, doutor? Qual que é o seu ramo de medicina? Nenhum, eu não pratico medicina. Eu sou médico, mas não pratico medicina. Então você não é médico, irmãos. Então não existe um batista não praticante, católico não praticante. Não tem mensagem não praticante na mensagem. Ou você é ou você não é nada. Agora, você tem que decidir quem você é. Você decide: não, eu não sou nem batista, nem presbiteriano, eu não sou nem católico, nem mundano e nem da mensagem. Eu sou de Jesus Cristo. Aleluia por isso. Por que eu falo da mensagem, irmãos? Porque o pastor sabe disso aí. Eu odeio essa expressão, grupos da mensagem. Se divide. Aí o pastor quis fazer uma aliança, uma união com todo mundo. Sabe o que eles falaram? Não, pastor, se nós se unir, nós denomina. Irmão, denominar não é ter união. Denominar é trocar a doutrina de Deus por uma doutrina humana, irmãos. Mas se está todo mundo crendo no profeta, crendo na doutrina, lavando os pés, tomando a ceia correta, batismo correto, o que nos divide, irmãos? Você pode ter o tabernáculo lá do pastor A, o tabernáculo do pastor B, mas você pode ter confiança um no outro. Aliança um com o outro. Mas não, mas se nós der as mãos, nós denomina. Nem sabe o que é denominação. Vai saber o que é mensagem? Não sabe, está presumindo. Desculpa os pastores, mas é isso. Você tem que ter união com seus irmãos. Porque o irmão Brana fala: quando a água subir, cobrir a cerca, os patos vão se misturar. Irmãos, não vai, desculpa o que eu vou falar. Está aí até o pastor, depois se ele quiser corrigir, ele pode corrigir. Quando nós chegarmos lá, nós não vamos chegar os filhos do pastor César, os filhos do pastor Febrônio, os filhos do pastor Domício, os filhos do pastor Degomar. Nós vamos chegar aos filhos de Deus, em Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. Aleluia por isso. Aí o pastor quis fazer uma união. Não aceita, porque vai denominar. Nem sabem o que é denominação. Desculpa o que eu estou falando. Deus é o nosso proprietário. Ele pagou o preço. A igreja aqui não pagou preço por você, irmãos. Eu não paguei preço por nenhum de vocês. Não paguei, irmãos. Se eu fosse pagar, mal é mal tenho para pagar o UP para ir embora hoje. Eu pago no cartão de crédito, vou pagar mês que vem. Como é que eu vou pagar o preço da irmã, o preço do irmão?
Então Deus desceu e morou em Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E comprou a igreja com preço de sangue. O sangue do próprio Deus derramado nessa terra, para comprar cada um de nós e nos fazer filhos e filhas de Deus. Não rejeite a primogenitura não, irmão. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Seja como Jacó, se a primogenitura estiver com outro, dá para ele o que ele quer, mas agarre a sua primogenitura, não deixa de tomar não, irmãos. Porque você é filho de Deus. E veja, a Jacó, isso significava muito para ele. Ele queria a primogenitura. Mas Esaú representou aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo, e minha religião é tão boa quanto a sua, eu estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeo por eleição, que era por predestinação, pela presciência de Deus, veio ao mundo e foi um homem espiritual, para representar as pessoas espirituais. Ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. E se você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Veja, irmãos, a revelação de Jesus Cristo tem que estar na igreja. Por isso que é um mistério para o povo aí fora, o nome de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Por isso que até a igreja prega contra Jesus Cristo. Porque quando você fala que são 3 pessoas, você está indo contra Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então não tem como, irmãos. O Espírito de Cristo é o qual? O que confessa que Cristo veio em carne. Cristo é o Espírito Santo, estava em carne. E o Espírito Anticristo não pode confessar que o Cristo veio em carne. Então nas igrejas, desculpa eu falar, o Espírito de Anticristo impera na igreja desde a primeira era. Dizendo que não, são 3 pessoas distintas. Um primeiro, um segundo e um terceiro. E eles jogam Jesus para o segundo lugar. Só que Jesus é o primeiro e o último. O primeiro e o último, irmão. Não tem segunda pessoa não, irmãos. É Ele único. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo em você, para você entender estas coisas. Revelação de Jesus Cristo. Por isso que o irmão Brando diz aqui, ó. Quando os discípulos foram interrogados, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, sem hesitar, interrompeu e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você. Ele não viu por aquele Jesus ali, homem que estava ali. Veja, você nunca aprendeu isso através de nenhum programa de educação intelectual, nenhum seminário, mas meu Pai que está no céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, agora veja o que o irmão Brando diz aqui, não sobre Pedro, nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Por isso que Pedro escreve, irmãos, a pedra que rejeitaram era Jesus Cristo. Por isso que Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para anunciar aos seus servos as coisas que iam acontecer, e notificou os seus anjos para dar à igreja. Então Deus se revelando em Jesus Cristo, esse é o grande mistério. Eles não sabem quem é Jesus Cristo. Eu estava vendo na televisão aí, até os professores, os mestres discutindo lá. Não, Jesus Cristo realmente existiu, e nós encontramos outros historiadores, Flávio José, e não sei quem, que escreveu sobre Jesus, e tinha árabe também que escreveu sobre ele, mas eles falam assim, Jesus era um galileu que viveu lá um tempo assim, ou Jesus é um homem que teve assim, os romanos matou, mas irmão, na verdade, no fundo, Jesus era o próprio Deus, e ele veio de uma maneira tão velada, irmãos, mas tão velada, que o irmão Brando chega a dizer que o homem mais baixo da cidade olhou para baixo para vê-lo. Vocês sabem a história, não precisa entrar em detalhes. O Zaqueu estava lá em cima da árvore, irmãos, para ver Jesus. Jesus passou por baixo do Zaqueu, o homem mais baixo da cidade. Que quando Jesus falou, vou lá jantar com você, prepara um almoço lá para eu ir lá. O pessoal falou, nossa, Jesus vai jantar com esse homenzinho, esse medíocrezinho, desse Zaqueuzinho, e Jesus foi, irmãos. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, mas esse irmão Darcy, esse irmão Carlos, esse irmão Gilmar aí, essa irmã Vanir, irmã Débora, essa irmã Delcília, esse povo não vale nada, não é ninguém. Quem são esse povo? Vocês são filhos de Deus, irmãos. Filhos de Deus, aleluia. Aí as pessoas veem, né, irmãos? Mas
o pastorzinho aí, ó, a igreja dele banco duro, não tem ar-condicionado, não tem letreiro luminoso, ele não tem carro, ele não tem avião, né? Ele não tem empresa, mas ele tem Jesus Cristo. Aleluia! Pedro também não tinha, né, irmãos? Passou lá naquela porta formosa e o homem aleijado lá, né, pedindo esmola. O que Pedro falou para ele? Aqui, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. E o homem levantou, irmãos. Aleluia por isso. Mas para nós é o nome de Jesus Cristo. É mais do que toda a prata e todo o ouro, irmãos. Mas por que nós sabemos disso? Porque nós somos como Jacó, nós reconhecemos a primogenitura. Nós não somos Esaú não, irmãos. Nós não rejeitamos a primogenitura. Veja, não sobre Pedro nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem Jesus Cristo era. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevaleceriam. Então a igreja espiritual vai se mover direto para a eternidade. Tão certo que há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Portanto, que satisfação isso nos dá então, por saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Então, irmãos, da mesma forma que tem certeza que há um Deus, haverá uma igreja limpa, sem mancha, sem pecado, completamente restaurada, no tempo do fim, para ser arrebatada e encontrar com o Senhor nos ares. Como que vai fazer, eu não sei, nós estamos fazendo isso, o processo aqui. Mas Deus vai dar o derramamento do Espírito no tempo do fim. O bum, né? O alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Quando cumprir em nós esse estágio, nós... o mortal será revestido da imortalidade. Nunca mais cabelo branco. Nunca mais bigode branco, irmão. O que é isso? Nunca mais dor na perna. Nunca mais dor de estômago, dor de cabeça. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar longe, irmãos. Porque meus olhos verdadeiros estão lá. Não esses olhos cansados aqui. Eu ainda preciso, né, irmãos? Isso aqui. E o corruptível que se consome será revestido da incorruptibilidade. Você será eterna. Você será eterno, irmãos. A morte vai passar longe de você. Porque a morte vai passar e fala, não posso nem pegar, né? Porque é filho de Deus. E os outros, também não posso pegar. Tem que correr deles, porque eles vão procurar eu e eu não posso nem pegar. A morte não tem valor nem para o diabo, irmãos. Ela não pode pegar nem os filhos do diabo, vai pegar nós que somos filhos de Deus, irmãos. Isso é um mistério para eles. Então veja, para Jacó isso significava muito para ele. O tempo está voando. Mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isso com toda reverência. Seus filhos ainda a desprezam, isso é certo. Ele a desprezou. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu deveria receber esse Espírito Santo? Eu sou tão bom quanto você, minha religião é tão boa quanto a sua, por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu sou tão bom quanto você, eu vou à igreja, eu tenho meu nome no livro, eu sou fulano de tal, isso é o que você é. Mas e o que você é diante de Deus? Você tem que ser nascido de novo, com mentalidade espiritual. Eu não vou falar o nome aqui, irmãos, para não ficar constrangedor, porque às vezes a pessoa está ouvindo. Mas o pastor lembra disso aí. Nós fomos uma vez ajudar um pastor, e um obreiro dele lá falou assim, eu não vou lavar os pés de ninguém. Porque onde já se viu, você acha que um juiz vai vir aqui e vai lavar o meu pé? O pastor Domício estava lá. Luan, eu, o Tiago, o Gideone, o Wagner, todos testemunham. O pastor falou, se ele for filho de Deus e estiver na igreja, ele vai lavar o pé do Senhor. Eu duvido, eu não lavo o pé de ninguém. Aí o pastor falou assim, mas irmão, você não falou que você tem o Espírito? Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e me batizou. O pastor falou para ele, então tá, eu vou fazer 3 perguntas para você. Você me responde. O pastor perguntou um negócio para ele. É assim, assim, assado? Ele falou, é assim. Aí o pastor falou, é assim, assim, assado? Ele falou, é desse jeito. O pastor fez a 3ª pergunta, é assim, assim, assado? Ele falou, é desse jeito. Aí o pastor Domingos falou para ele, então você não tem Espírito Santo nenhum, porque as 3 respostas é não, você está falando sim. Irmão, ele deu para trás e caiu por cima da mesa, senhor, na frente das famílias dele, irmãos. Não tinha Espírito Santo nenhum, não sabia de nada. E o pastorzinho lá, tadinho, foi lavar os pés, os irmãos foram lavar o pé, e ele lá, não vou lavar os pés. E o que Jesus diz na sua palavra? Porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Aquele que não lavar os pés não tem parte comigo.
Por isso que nós lavamos pés, irmão. Não é para ser exemplo de humildade, como dizem aí. Não é isso, irmãos. É porque bem-aventurados sois, se sabendo essas coisas, tem que fazer. É um mistério, irmão. É uma coisa mecânica. É uma coisa natural. Você vai lavar o pé do seu irmão, você está vendo ali. Mas está ligado a alguma coisa espiritual. Nós não sabemos explicar isso. Por que você faz parte com Jesus por lavar um pé? Não sei, mas ele quis assim. É um teste. É uma coisa que você tem que fazer para mostrar que você está cumprindo toda a Escritura. Aí eles, mas isso aí não precisa. Irmãos, Jesus, que era o próprio Deus, lavou o pé e falou, vocês agora têm que lavar os pés uns aos outros. E eles falam, não precisa. Então Jesus não pediria para fazer, irmãos. A Bíblia diz que Jesus não tem nenhuma mentira e nenhum engano em sua boca. Eles é que são mentirosos. Tem que lavar os pés, sim. Para nós isso é simples, porque nós não menospreza a primogenitura. Eu abro mão da primogenitura, mas eu não lavo esse pé enchulepado, não. Abre mão da primogenitura, irmãos. Nós não abrimos mão da primogenitura. Nós lavamos os pés, não de chulé, mas os pés dos santos dessa era. Como os santos lavaram os seus pés em todas as eras, irmãos. Estou falando assim que as pessoas se entender. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou lavar o pé, é pé com unha encravada, que nem você vê o irmão Santana, tadinho, unha encravada, é pé sujo, é pé não sei o quê. Irmão, você nem olha para isso, irmãos. Só se você estiver na carne. Só que nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Aleluia! Aí as pessoas vão ver e falar, esse homem está falando loucuras. É a loucura da cruz que nos salva. Então veja. Então a primogenitura não significava nada para Esaú, ele a desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura agora é o Espírito Santo, nós sabemos disso. E o crente carnal despreza. Ele diz, aqueles dias já passaram, isso foi lá para os apóstolos. Não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás, no tempo dos apóstolos. Irmão, foi no tempo dos apóstolos mesmo que veio, né? Pedro no Pentecoste. Só que Pedro falou, essa promessa é para vós, vossos filhos, todos os que estão longe, e todos quantos Deus chamar. Deus não chamou nós agora, irmãos, no tempo do fim? Então a promessa para nós agora é o derramamento do Espírito Santo em nós, irmãos. Você já tem o Espírito Santo, amém? Você crê que você já tem o Espírito Santo? Diga amém então, amém. Por que você tem o Espírito Santo? Porque a palavra não pode ser quebrada, amém? Sedes batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado ao nome de Jesus Cristo no batismo. Então você tem o batismo no nome de Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Agora Deus vai dar um outro derramamento para esse Espírito, essa semente que está em você, florescer de uma vez. Dar finalmente o fruto de vida eterna. Porque nós estamos produzindo, irmãos, desculpa. Nós produzimos fruto de cura, fruto de libertação, não é? Frutos de arrependimento. Isso aí até a denominação produz, todo mundo produz isso aí. Mas nós vamos produzir fruto de vida eterna agora. Que é um fruto que vai dar uma vez só e pum, não precisa mais. Você será eterno. A hora voou, irmãos, vamos passar aqui. Eu só li uma folha, irmãos. Misericórdia, vamos lá. Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora, ele não se importava com nada mais, exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que aquilo lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Ele também é com qualquer homem ou mulher que foi ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo para obter a primogenitura. Irmãos, você cede seus direitos, como o pastor fala. Você deixa tudo. Não tem aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, terreno, fazenda, carro, montanhas, o que for. Pelo amor ao meu nome, que não vai receber coisas maiores, irmãos. Então você rejeita tudo. Mas o irmão Brana chega a dizer nessa mensagem aqui, que não vai dar tempo da gente ler. Mas eu não consigo largar o cigarro. Eu não consigo largar esse cigarro. E o irmão Brana diz, é porque você ainda não encontrou o remédio correto. Mas uma hora o Espírito Santo fará você largar o cigarro.
Eu não consigo parar de beber um golinho ali antes do almoço, de uma cachaçinha, alguma coisa. Você ainda não encontrou o remédio correto. Não se preocupe, irmão. O Espírito Santo vai tirar isso de você. É só você não desistir, irmão. Mas as pessoas desistem por causa de uma falhazinha, um defeitozinho, um tropeçozinho. Pastor, eu não vou mais. Eu abro mão da minha primogenitura. Não faça isso, irmão. Resista, fique de pé. Lute. Porque, irmãos, você tem que lutar. Você tem que crer, confiar. Mas eu errei de novo. Levanta, continua. Vai embora até o fim, irmãos. As pessoas desistem por nada. Mas nós não vamos desistir. Você pode chamá-los do que você quiser. Vocês podem até dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos, que são um bando de santos roladores. Eu não me importo como você os chama. Eles estão buscando essa primogenitura. E isso significa mais do que qualquer outra coisa. As pessoas chamam nós de fanáticos. Vocês são fanáticos. Vocês são adoradores de um homem. Não me importo ser chamado do que for. Me importa a primogenitura, irmãos. Eles estão em busca da primogenitura. Não interessa como eles devem obtê-la. Eles não estão prontos para obtê-la. Uma mente carnal quer que Deus desça a primogenitura até o seu nível. Mas para mim, e eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós encontramos o nível de Deus e vamos a Ele. Você vê, irmãos, o que as igrejas fazem hoje? Eles pegam a palavra e descem ao patamar deles. Não, escuta, mulher pregadora pode sim, porque Paulo aqui talvez tenha errado. Então vamos pôr mulheres pregadoras aqui, não tem problema. Não, vamos tomar ceia assim, vamos fazer do jeito que a gente quer. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não precisa entrar em detalhes. Eles pegam a palavra e descem até a altura deles. Agora nós não, irmãos. Se a palavra está lá no alto, nós vamos tentar subir até o patamar de Deus na palavra. Nós não vamos fazer Deus descer a palavra ao nosso nível, não. Nós é que vamos subir ao nível da palavra, irmãos. Aceitando toda a palavra. Nós não vamos sujeitar Deus à nossa vontade. Porque amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. E a concupiscência o que é? É a avó da morte, né, irmão? Porque a concupiscência gera o pecado, que é o filho, e o pecado leva à morte, que é o netinho. Aí. E aí? Concupiscência, nós deita fora, nós fica com a palavra. Então veja, isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que meu trabalho. Significa mais que a minha mãe. Isso é duro, né, irmãos, falar isso aqui, né? Significa mais que a minha esposa. Significa mais que meus filhos. Mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter essa primogenitura. Não importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. Por que fala isso aqui, irmãos? Porque muitas vezes você vai caminhar sozinho. Você vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você vai entrar para a palavra, tá? Você vai caminhar sozinho. Sua esposa não vai querer vir, seus filhos não vão querer vir. Você vai vir para a igreja todo domingo sozinho. Ou a mulher, o marido vai trazer, vai deixar aí, e vou lá, e quando der o horário eu venho buscar. Por quê, irmãos? Porque você vai caminhar sozinho. Agora, não se importe com o esposo, com o filho, com filha, com pai, com mãe. Fica você com a primogenitura. Eu sei que é duro. Você vai falar, mas e meu esposo? Mas meu esposo não será salvo? Deus tratará com ele, mas você não deixa a primogenitura. E eu vou além, irmãos. Deus que me perdoe se eu estiver errado, porque eu vou falar aqui. Se a irmã ficar, Deus vai lhe dar o seu marido em sua mão. Porque a Bíblia diz que o homem é santificado pela mulher, e a mulher é santificada pelo homem, se estiver na palavra. Você não vai perder seu marido, não, se você seguir crendo. Você vai vencer o seu marido. E você vencerá a sua esposa, amém? Mas tem que seguir crendo. Vocês vencerão seus filhos, seus netos. Tem que vencer, irmãos. Ou então eles que ganham nós. E aí, vocês sabem, né? Vamos terminar, irmãos. Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Eles querem a primogenitura, seja como for. Eles a querem. E tão logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente vai chegar a um ponto onde virá uma separação. Vê? Um homem terá de obter, se ele obtém essa primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente como Jacó teve que se separar.
Abraão saiu do meio da parentela. Jacó teve que fugir do próprio irmão para não morrer. Irmãos, os parentes nossos vão virar as costas, os amigos nossos vão virar as costas, as namoradinhas, os namoradinhos, os maridos, as esposas, papai, mamãe, vão nos virar as costas, irmão. Assim como Jacó caminhou sozinho, nós às vezes vamos caminhar sozinhos, mas você tem a primogenitura. Depois você vê Jacó com um monte de filho e filha, irmãos. Porque Deus deu para ele no momento certo. Então você vai ganhar a sua família no momento certo de Deus. É só não desistir. Veja, meu Deus, às vezes isso significa caminhar sozinho. Mas se você realmente é sincero e você realmente recebe o direito de primogenitura, você não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te convidarem mais para o jantar, se ninguém quiser mais nada com você, que diferença isso faz para você? Contanto que você tem o direito de primogenitura, essa é a principal conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Deus, que eu esteja no caminho para o céu, que diferença o que as pessoas dizem? Não faz diferença nenhuma, contanto que estejamos caminhando no Espírito. Irmãos, é igual o pastor fala aqui, né? Vamos fazer uma festa lá, mas não chamo o Domício não, porque vai vir aqui, vai começar a pregar, e aí a gente quer comer, quer fazer as coisas, e vai ficar pregando aqui. Não chama não, fale quanto que a gente esqueceu. Assim vai ser com todos nós, irmãos. Até parente vai fazer festa. Eu não convidei você porque você não gosta de beber, né? Você não gosta disso, você não gosta daquilo. Não é que a gente não gosta disso aí, a gente gosta de comer e beber água, tá? Mas é que eles não gostam de nós porque o Espírito não bate. A carne é a mesma, mas o Espírito não é o mesmo, irmãos. Por isso que Paulo fala, nem todo Israel é Israel. Quem tem ouvido, entenda. Nem todo irmão de sangue é seu irmão espiritual. Ou você acha que, tadinho do Abel, Caim era irmão do Abel, carne, mas era o mesmo espírito, irmãos? Muitas vezes você vai ter um Caim na sua família. E tomara a Deus que você não seja o Caim. Você tem que ser o Sete agora, não é nem mais o Abel, porque o Abel morreu, você agora é o Sete. Entendam, irmãos. Mas Esaú, aquele direito de primogenitura, ele era carnal como o mundo. Então não fazia qualquer diferença para ele. Ele achava que ele era religioso, seu papai e sua mamãe eram religiosos, e isso era bom o suficiente para ele. E enquanto eles vão adiante, a primeira coisa que acontece, o carnal começa a pensar, bem, esses caras aí, esse povo, estão ficando doidos. É melhor eu me separar deles. Eles voltam para a parte intelectual. Eles querem um pastor que lhe fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito, que vai obedecer ao Espírito Santo sobre a plataforma, que vai pregar a palavra exatamente como ela é. Não é os mestres conforme as suas próprias concupiscências, irmãos? Lá vai esse pastor falar de cor de cabelo de novo. Lá vai esse pastor falar que nós não podemos jogar um snook de novo. Lá vai o pastor, nem a minha apostazinha na telecena eu posso fazer. Lá vem o pastor de novo com isso. Por quê, irmãos? Eles não querem estas coisas. Eles querem, pastor, fale-me de quanto eu sou precioso para Deus. Fale-me, Senhor, de quanto Deus vai me abençoar. Não é assim nas igrejas, irmãos? Deus tem uma bênção para os irmãos hoje. Você é especial para Deus. Tudo isso é bom, irmãos. É verdade mesmo. Porém, arrependa-te de vossos pecados. Caminhe com Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Essas partes eles não querem ouvir, irmãos. A parte da iniquidade. E aí, como é que fica, irmãos? Não fale essas coisas. Fale para mim o quanto eu sou especial. Crentes de estufa, como diz o irmão Branda. Qualquer insetinho que pegar, morre. Você já viu planta de estufa? Se entrar um carrapichinho lá, a planta morre. Agora, a planta verdadeira mesmo, árvore plantada à beira do ribeiro, que é a palavra, essa não morre, irmãos. E mesmo que venha o gafanhoto, a locusta, o pulgão, no tempo do fim, Deus restaura a árvore noiva. Então vamos terminar. Houve Caim e Abel, houve Esaú e Jacó. Ao longo de toda a linha sempre houve isso. Os dois espíritos guerreando um contra o outro nas igrejas. Você vê nas eras, né, irmãos? Tem a favor de você isso, isso, isso. Tenho contra ti isso, isso, isso. Até aqui no tempo do fim. No tempo do fim, as duas igrejas, né? Vamos ler para terminar, irmãos. Apocalipse 3. Senão eu vou ficar na mensagem aqui até 10 horas, já é 8.
Eu vou ler para os irmãos aqui. Apocalipse 3, a última era, como que nós estamos aqui, ó. A anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem deras fosse frio ou quente. Frio para o mundo, quente para o espírito, tá? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí olha só, como dizes, isso é a igreja, tá, irmãos? Ao anjo que está em Laodiceia, a igreja de Laodiceia escreve. É igreja, tá? Não é mundo, mas não, é igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o que o Espírito Santo diz? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é o Espírito Santo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, santificação, e não apareça a vergonha da tua nudez, pecado lavado no sangue do Calvário, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, revelação da palavra, irmãos. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Nós fomos repreendidos e castigados, e agora estamos debaixo da vontade de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a mensagem, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, arrebatamento e ceia das bodas do Cordeiro, no trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o sétimo anjo, diz à igreja. É isso, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Não vou me alongar mais não, porque senão nós estamos passando o horário. Irmãos, você vê ali, ó, pecado lavado, santificação, revelação da palavra. Agora só falta, irmãos, aquele adoção de filho para nós. A adoção de filho é quando você acabou. Você entra na outra dimensão. Você estará com eles do lado de lá. Os santos que já estão lá. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, o Deus todo-poderoso, o Deus de Paulo, de Pedro, de João, o Deus do irmão Brana, o Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Rebeca, de Sara, de todos esses filhos e filhas de Deus que caminharam em todas essas eras da igreja. Deus todo-poderoso, Pai maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou do meio do povo, Pai. O Senhor nos chamou para fora como uma igreja do Deus vivo. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Pai. E o Senhor nos trouxe para a Tua palavra, Pai. E estamos aqui apenas aguardando agora o Espírito Santo da promessa, o selo final, Pai, a redenção de nossos corpos, de nossas almas, para o dia do arrebatamento, para encontrar o Senhor nos ares, Pai. Por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Continua nos guiando, nos guardando, nos protegendo através do teu sangue carmesim, repreendendo todo o mal, toda obra do inimigo, toda classe de demônio, colocando por terra toda coisa contrária, Pai, e nos dando as bênçãos celestiais, de curas, de libertações, Pai, de posicionamento através da tua palavra. Pai amado, abençoa este pequeno rebanho, Pai. Abençoa estas filhas, estes filhos de Deus, Pai. Dê para eles a vitória, Senhor, e nos ajuda a vencer cada dia mais este mundo aí fora, vencer o mundo religioso, o mundo de pecado, Pai, o mundo de enganação, o anticristo aí fora, que se traveste de anjo de luz para enganar, mas não engana o eleito, Pai. Nos dê a eleição da graça, Senhor, porque nós já temos ela, Pai. Nós sabemos que fomos predestinados antes da fundação do mundo, Senhor. Então somente confirma a Tua palavra em nossos corações, Pai, e nos dá a vitória, Senhor. Abençoa nós agora também, enquanto vamos para os nossos lares provisórios. Guarda nós durante a semana, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nos nossos lares, Pai. Guarda estas mulheres, guarda esses homens, guarda os que estão ouvindo esta gravação, se porventura conseguiram chegar até o final, não quebraram o pau no ouvido, Pai, mas se eles chegaram até o final aqui, crendo e acreditando não em mim, mas na Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, e dar a
a vitória. Senhor, nós pedimos todas essas coisas, confiando no único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Pai, escondido em carne humana. Senhor, abençoa os teus filhos e filhas, nós te pedimos e agradecemos essas coisas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu abri aqui, irmãos. Abriu 297, Luan. Aí saiu 297.